vídeo de hoje eu vou falar sobre as formas saudáveis e não saudáveis de responder a um conflito. Venha comigo descobrir como você reage ao conflito. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Karina Kimmig, especialista internacional em liderança e desenvolvimento humano, criadora da reconhecida metodologia More Humanistic Methodology, premiada na Alemanha e no Brasil, presidente em associações e realizo cursos totalmente dedicados à liderança, que você pode ver nos links da descrição. Bom, eu vou começar esse vídeo com uma frase atribuída a Russell Lynes, escritor e historiador estadunidense, que passo a citar. Abre aspas, eu concordaria com você, mas então nós os dois estaríamos errados. Esta citação sintetiza a importância do conflito. No vídeo, os 7 mitos sobre conflitos, o que você ainda não sabe sobre os conflitos, eu falei sobre a definição de um conflito, que é muito mais do que uma incompatibilidade de ideias, de opiniões e de interesses, e os 7 mitos que rodeiam esse tema, que para muitos é bastante espinhoso. Se ainda não viu esse vídeo, recomendo assistir. O link está na descrição deste vídeo. Bom, um conflito é mais do que apenas um desacordo. É uma situação em que uma ou ambas as partes o percebem como uma ameaça, podendo ser essa ameaça real ou não, e como cada uma dessas partes responde a essa divergência emocionalmente falando. Mas quando estamos num conflito, como é que então resolvemos o conflito? Bom, todo conflito engloba circunstâncias, pessoas, interesses ocultos ou interesses declarados interesses declarados, experiências de cada parte, entre outros aspectos. E eu vou lhe dar um simples exemplo. Um casal decide se divorciar e tem bens envolvidos. De um ponto de vista neutro, eu poderia dizer, dividem os bens pelos dois e cada um segue a sua vida. Contudo, dependendo da causa que levou ao divórcio, das experiências que cada um vivenciou durante o casamento, como cada um lida com a situação, podemos ter um verdadeiro cabo de guerra, cada qual puxando para o seu lado. Imagine que nesse casal, a esposa apaixonou-se por outro homem e o seu marido não aceitou esse fato e ele carrega em si um arsenal de emoções relativamente a essa situação. Do ponto de vista dele, foi injusto o que aconteceu, pois sempre ele foi um bom marido para essa esposa. Ele amava essa esposa. E essa forma de ele ver a situação levará a ter interesses ocultos e declarados em relação à separação. Por exemplo, o interesse declarado é ele aceitar o divórcio e dividir o valor da venda do apartamento, mas com a contrapartida de ele ficar com os 2 carros. Mas, na verdade, essa manifestação de interesse declarado esconde a real intenção dele, que não é exatamente material de ficar com os 2 carros, mas sim de estar a lesar a esposa através do interesse oculto, que é a procura de justiça que ele vivenciou pela perda da companheira para outro homem. Como pode constatar, o conflito tem diferentes componentes e dependerá de que nível nós estamos falando. Neste vídeo, o meu foco é mais apoiá-lo a entender a importância de lidar de uma forma construtiva com os conflitos e ter aqui alguns insights, alguns ensinamentos para que você possa lidar no seu dia a dia com conflitos em sua casa, com o seu cliente, com o fornecedor, com a sua equipe, enfim, com um familiar, um amigo, não é? E isso possa ajudar a sua vida. Então, voltando à pergunta, como é que resolvemos o conflito, Karina, ou os conflitos? Primeiro, é importante entender que a percepção da realidade, a nossa visão do mundo, influencia se um conflito acontecerá ou não e por que acontecerá. Isso porque os conflitos são gerados com base na nossa visão dos fatos, que por sua vez é influenciada pelas nossas experiências, valores, crenças, educação, cultura em que fomos educados e moldados.
do que muitas vezes pelo olhar objetivo desses fatos. Isso torna-se notório na comunicação porque as pessoas em conflito não ouvem com exatidão o que o outro disse, mas ouvem interpretando o que o outro disse de acordo aos seus valores, crenças, ou seja, a sua régua. Portanto, percepção seria a primeira camada a ser desbravada na nossa análise de um conflito. A segunda camada são as emoções e como elas atuam no conflito. A base dos conflitos pessoais são as emoções. Eles são os principais players nos conflitos diários. Por isso, eu reformularia a pergunta de como resolvemos os conflitos para como lidamos com as emoções que nos levam ou levaram, nos mantêm num conflito. Se não houver uma boa gestão emocional de cada interveniente num conflito, fortes emoções são desencadeadas, desde estresse, raiva, frustração, entre outras, que vão intensificar a posição de cada parte no conflito. Cada pessoa é impulsionada a agir de acordo ao que e como sente e se os conflitos são ou não resolvidos. Todos nós, seres humanos, temos necessidades que podem variar desde sentir-se seguro, sentir-se protegido, respeitado, valorizado, até a necessidade de maior proximidade e intimidade. Por exemplo, eu vou trazer novamente um exemplo de um casal para que fique mais fácil da gente entender o que eu quero dizer aqui. Temos Daniela e Marco. E cada um pode ter um nível de necessidade a ser satisfeito, uma forma de olhar para a relação totalmente diferente. Imagine que Daniela procura mais proximidade e presença por parte do seu marido, para se sentir segura, protegida na relação. E o seu parceiro, Marco, pelo contrário, se sente seguro quando ele tem liberdade, porque ele ama estar livre. A um dado momento, Daniela, insatisfeita com as suas necessidades, entra em conflito com Marco, e afasta-se de Marco e começa a o rejeitar através de comportamentos como evitar o toque dele, o carinho dele. Quando essa rejeição acontece, Marco começa a ter problemas com Daniela. Ou seja, se faltar a compreensão de ambos sobre as suas diferentes necessidades e como encontrar um meio termo, na relação, pode resultar em distância, conflitos e até rompimento da relação. Quando você consegue reconhecer as necessidades conflitantes e está disposto a examiná-las com compaixão e compreensão, então o conflito pode ser resolvido de uma maneira saudável e a partir daí se constrói confiança no relacionamento e esse se torna ainda mais forte. Agora, se continua aqui comigo, é porque você está gostando deste conteúdo, então curta o vídeo, comente, porque isso ajuda aqui o YouTube entenda que este vídeo é relevante, me ajudando a crescer no canal, que é muito importante para mim, porque assim eu entendo que você gostou deste conteúdo e posso trazer mais conteúdo interessante para você. Aproveite e me conta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade no conflito. Bom, voltando então ao nosso tema sobre os conflitos, para entender como vamos resolver as emoções quando um conflito acontece, primariamente, você deve ter atenção a 3 passos. Primeiro passo é a autoanálise, ou seja, você analisar o que lhe levou ao conflito, a situação em jogo nesse conflito e como você está reagindo a esse conflito. Segundo passo, descubra os seus triggers, ou seja, os seus disparadores, os seus gatilhos que o levam a reagir a um conflito. Geralmente, nos meus programas que ministro para líderes em gestão de conflito, eles aprendem e trabalham os 7 gatilhos mais comuns que desencadeiam um arsenal emocional. Um exemplo que eu quero partilhar com você aqui é o gatilho da competência. Se você é um funcionário e tem consciência e provas de que procura sempre que possível entregar um bom trabalho, desenvolve as suas capacidades e o seu chefe coloca em causa a sua competência, isso irá disparar a sua raiva, entre outros sentimentos.
Se deseja saber mais sobre os meus cursos internacionais, você pode clicar no link que direciona para o nosso WhatsApp e até integrar um dos nossos programas, como por exemplo o Líder Inabalável. Os links estão na descrição desse vídeo. Eu e minha equipe iremos apoiar para que lide de uma forma mais saudável com os conflitos ou mesmo nem os inicie. Bom, terceiro passo, ganhar consciência das suas emoções. Nesse passo, ou vamos dizer assim, este estágio que é ganhar consciência das suas próprias emoções é desenvolver consciência sobre o que sente, como sente, por que sente certas emoções no conflito. Entendido esses 3 passos, a questão agora é como você responde ao conflito. Então vamos lá. Há maneiras mais saudáveis e menos saudáveis, digamos assim, salubres, de responder a um conflito. Enquanto nomeio cada uma dessas 5 maneiras saudáveis e as 5 maneiras insalubres de responder a um conflito, aproveite e reflita sobre um conflito atual ou um conflito passado, mas de alguma forma mais recente, para que você possa fazer agora mesmo a sua autoanálise sobre esse conflito. Então vamos começar pelas 5 maneiras insalubres de responder ao conflito. Primeira maneira insalubre: incapacidade de reconhecer e responder às necessidades ou pontos de vista que são importantes para a outra pessoa, ou seja, estar apenas focado em si. Segunda maneira insalubre: reagir de forma explosiva, irada, ressentida para com a situação e para com o outro. Terceira maneira insalubre: rejeitar o outro, deixar de falar com o outro, isolar-se, sentir vergonha ou até medo do conflito. Quarta maneira insalubre: manter-se intransigente com a sua opinião, interesse e não ver o lado da outra pessoa. Quinta maneira insalubre: é entrar em alerta sentindo-se ameaçado assim que você percepciona que pode haver um conflito e por ter a expectativa que este vai gerar um desfecho negativo. Aí você já entra em alerta, o estresse pode gerar diferentes reações, desde você desligar a ficha, ou seja, você já não ouve o outro de uma forma empática, até explodir de raiva. E quando você entra numa dessas formas insalubres de reação, você sofre com um desgaste emocional que aumentará o conflito que você vivencia e, por consequência, você, a partir daí, sim, irá criar outros problemas com outros à sua volta, porque estará menos paciente, centrar-se-á em pensamentos cada vez mais julgadores do outro, da situação e do conflito, e isso vai desgastá-lo bastante psicologicamente e até afetar a sua, vamos dizer, o seu corpo, a sua parte física, não é? Fisiológica, trazendo tensões musculares, dores na coluna, dores nos ombros, enfim, e até dores de cabeça, por exemplo. Posto isto, então, agora vamos ver quais são as 5 maneiras saudáveis de lidar com o conflito. Primeira maneira saudável: a capacidade de empatia com o ponto de vista da outra pessoa. Ter empatia não é que você abandone, digamos assim, o seu ponto de vista, mas você respeita a posição do outro e encontra formas de resolverem da melhor maneira possível a contenda. Segunda maneira saudável: reagir de forma calma e respeitosa e não defensiva. Bom, se você faz isso é porque você entende que é sobre um assunto que vocês estão discordando, há posições e necessidades diferentes e não sobre a pessoa em si. Ou seja, você é capaz de despersonalizar o conflito. Terceira maneira saudável: procurar ativamente estabelecer um acordo considerando o contexto, a visão do mundo de cada um, as emoções de cada um, e evitar punir o outro. Quarta maneira saudável: ter maturidade de superar o conflito sem guardar ressentimentos ou raiva.
Vê-lo como algo intrínseco ao mundo relacional humano. E em casos mais extremos, perdoar também, porque isso pode fazer parte do processo. Mas esse é um outro nível de grau de conflito que requer mais aprofundamento no assunto. Quinta maneira saudável: entender que enfrentar o conflito de frente é a melhor coisa para ambos os lados. Quanto mais transparente e resoluto nós somos para com as situações que a vida nos traz e que são consequência natural da convivência social, menos reféns das emoções que nos desgastam nós ficaremos. Mas dependerá se possui ou tem desenvolvidas as capacidades para conseguir praticar uma ou as 5 formas saudáveis que eu acabei de partilhar consigo para lidar com o conflito. Capacidade 1. Gerenciar o estresse rapidamente enquanto você está alerta, procurando acalmar-se. Ao manter a calma, você consegue ler e interpretar com precisão a comunicação verbal e não verbal do outro. Capacidade 2. Controlar as suas emoções e os seus comportamentos. Quando você está na gestão, digamos assim, das suas emoções, você pode comunicar as suas necessidades de uma maneira clara, sem ameaçar, intimidar ou punir o outro. Capacidade 3. Prestar atenção aos sentimentos que estão sendo expressos, bem como às palavras faladas do outro. Capacidade 4. Respeitar as diferenças. Ao evitar palavras e ações desrespeitosas, você quase sempre pode resolver um problema mais rapidamente. Portanto, ter uma maior consciência do seu mundo emocional, das suas necessidades, ter flexibilidade mental e de percepção do outro, ter uma análise mais acurada do que lhe incomoda e como resolver bem com a outra pessoa a contenda que se estabeleceu, irá o levar a ter mais capacidade de lidar construtivamente com o conflito. Esse tema é super interessante, não é mesmo? E se eu tenho o seu sim, então se inscreva no meu canal, pressione agora o botão, não deixe para depois porque é de graça. Assim eu ajudo daqui e você me ajuda daí. E lembre-se, ative o sininho, senão você vai perder conteúdos valiosos que eu faço com um carinho especial para você, porque o YouTube somente informa quem ativa o sininho. Então, não fique de fora. E deixo aqui o meu forte abraço, até ao próximo vídeo e tchau, tchau!